Querido amigo Paulinho Boa Pessoa, sou mineiro, eu sou de Araxá, a minha terra natal. Foi lá que eu nasci, em Araxá. Filho de uma mineira bacana, Dona Helena, que faz um doce de leite, Paulinho. Você nunca comeu um igual, tenho certeza. E o meu pai? Meu pai, seu Alfredo, ele fazia um queijo mineiro, com aqueles furinhos no meio. Ah, meu Deus do céu, aquele queijo derretia na boca. Que delícia. Então eu sou mineiro mesmo, mas mineiro da gema. Uai. Daqueles que gostam de falar assim, bem amineirado mesmo. E uma coisa que eu tenho pavor como mineiro que sou, é do tar de avião. Ô Paulinho, você sabe que como mineiro, sou admirador de Barnabé. E Barnabé contava muita piada. Eu me lembro de uma que retratava bem o meu pavor que eu tenho de avião. Diz que um caipira estava dentro do avião e acendeu dentro do avião um cigarro de palha. E aí a aeromoça veio com um jeitinho. Ô moço, meu senhor, não é permitido que dentro de um avião o senhor fume cigarro de palha. Aquele tempo ainda era permitido fumar dentro do avião, mas não cigarro de palha. Nem um cigarro de palha podia naquela época. Então a aeromoça chegou pro mineiro e disse, né? Ô meu senhor, dentro do avião o senhor não pode fumar cigarro de palha. Aí o mineiro olhou para ela e falou assim, ô moço, então faz o seguinte, então eu vou pitar lá fora. Era a piada do Barnabé. A gente ria. E eu ficava imaginando o tamanho da queda que teve aquele mineiro. Então era dali que vinha o meu medo de avião. Eu já tinha condição de comprar uma passagem aérea de Belo Horizonte para São Paulo. Mas eu gostava mesmo de viajar de ônibus. Ah, e outra coisa. A turma falava assim, ih, sei não, hein? Esse mineiro aí é mão de vaca, é sovina. Porque ele pega o ônibus de Belo Horizonte para São Paulo, mas não é o direto, não. É o pinga-pinga, só para ele pagar mais barato. Não, não é nada disso, não. Não é nada disso. É que eu sempre gostei de conhecer lugares diferentes. Então eu gostava de viajar de ônibus, medo de avião, mas eu gostava de ônibus que passavam em um monte de cantinho. E não era porque eu pagava mais barato, era para que eu pudesse conhecer lugares diferentes. Gosto é gosto. Tem gente que gosta que a viagem dure pouquinho, né? Não tem? Tem aquela pessoa que fala, não, quanto mais rápida para minha viagem, tanto melhor será. Para mim, não. Já que a viagem é longa, e é BH São Paulo, eu gosto que ela demore bastante e que eu vá conhecendo muitos trechos da estrada. Foi assim, aquela rodovia linda, né? Eu adoro, sabe? A rodovia que liga BH a São Paulo. E Fernão Dias, eu acho tão linda aquelas curvas, a estrada. Eu ia curtindo, sabe? Pela minha janela do ônibus, quando o dia estava clareando, amanhecendo. Mas, na verdade, essa viagem da qual quero falar hoje foi uma viagem noturna. Quando eu passei ali já pelas matas mineiras, ainda dentro de Minas Gerais, pegando a Fernão Dias, destino São Paulo, eu vi assim, mas pela janela do ônibus, apenas o breu e a sombra das árvores e das montanhas que se insinuavam. Eu estava fazendo a minha viagem predileta. Era de ônibus. Gostava de sentar lá na última fileira do ônibus. Você sabe que o mineiro às vezes tem preguiça de falar e não sai com todas as sílabas ônibus,
ônibus. A gente já fala mais rápido, um pouquinho, engolindo sílabas. Eu gostava de sentar lá na última fileira do ônibus. Eu tinha preferência pelo fundão. Embora vez por outra, visitantes do banheiro pudessem causar algum infortúnio a mim, mas eu ia sempre por lá. De repente, naquela viagem, começou a esfriar. E você sabe que mineiro com frio não presta, e a gente começa a passar frio, e eu virava de um lado para o outro, tentando me acomodar, e aquele frio chegando. Eu esperava chegar a São Paulo no comecinho da manhã, inquieto com o frio, busquei um livro. Eu gosto de ler livro de anedotas, você já viu aí, né? Que eu gosto de anedotas. Tentei ler, mas era impossível, porque a luminosidade era pouca e a minha visão, já não era mais a mesma, não. Já não estava enxergando. Antigamente eu conseguia enfiar uma linha no fundinho de uma agulha com toda facilidade. Que esperança! Agora havia caído bastante. Então me restou olhar pela janela do ônibus, já que o sono ele não vinha. Eu estava com um pouquinho de frio, o frio estava me incomodando, eu doido para pegar um cobertor. Será que nesse ônibus eles têm um cobertor para oferecer? O motorista do veículo, o motorista do coletivo, ele parecia com pressa, e as curvas ali da Fernão Dias eram engolidas pelo ônibus. Parecia que nenhum outro veículo se aventurava na rodovia, só estava o nosso. E talvez isso fosse até mesmo possível, porque naquele momento, naquele horário, eram poucos os corajosos de enfrentar uma estrada perigosa naquele horário. A Fernão Dias tem fama, né, de perigosa devido às suas curvas. Até caminhoneiros, eles param, né? Durante a noite, o caminhoneiro para também para descansar. Era um ou outro caminhão. Você sabe que risco de estrada não são poucos. Mas aquele motorista daquele ônibus não possuía alternativa. Ele tinha que ir. Afinal de contas, todo mundo que tinha comprado a passagem ali queria chegar a São Paulo até o comecinho da manhã, e ele apenas seguia o seu caminho conforme lhe fora ordenado que o fizesse. A estrada era aquela, não tinha como desviar. O ônibus não estava cheio. Não estava cheio, não. O último a embarcar tinha sido uma família numa cidadezinha por lá, porque eu gosto dessas viagens que o ônibus vai parando. Então, uma dessas famílias embarcou numa cidadezinha daquelas. Embarcou, eu me lembro, a mãe e 3 filhos. Ou como o mineiro gosta de falar, a mãe e 3 filhos. Faltava o pai, hein? Talvez o pai esperasse algum outro destino. Pobre homem, pensei, né? Deve ter ficado esperando em vão, coitado. Sim, porque eles jamais chegaram ao seu destino. Apenas eu. Pergunto-me a razão para apenas eu. Mas, enfim, quem sabe tenha sido o mais atento ao grande perigo. Sempre tive manias estranhas. E, para minha sorte, uma delas era encarnar personagens do cinema ou da literatura. Um ser estranho você, hein? Mas foi graças ao meu instinto e meus personagens que eu escapei da morte e do inferno. Devemos estar atentos e principalmente reconhecer o ambiente que nós nos encontramos. Sempre fiz isso e confesso que em várias oportunidades isso me foi bastante útil. Estimo ter escapado de, no mínimo, uns 2 assaltos usando essa técnica. Mas naquela noite, mais do que um assalto, eu creio que o medo me ajudou a salvar a minha vida. Sim, porque além disso tudo, eu sou um mineiro medroso. Acho que entre todos dentro do carro, o carro é o ônibus, tá? É que nós mineiros chamamos o ônibus de carro.
paulista às vezes não está habituado com isso, por isso que eu estou explicando. Acho que entre todos dentro do carro, eu era o único que estava acordado. Além, lógico, do motorista e do cobrador ajudante, que também ia na cabine da frente. A maioria não percebeu a freada brusca que o motorista deu naquela estrada. Apenas uma velhinha sentada a umas 5 fileiras à frente da minha fileira, eu era o último, fez menção assim de acordar. Eu vi que a velhinha balançou, mas não chegou a dizer absolutamente nada. Balbuciou alguma coisa, tipo... mas não falou. Alguém esperava num ponto. Era um passageiro. Foi devido a isso que o motorista freou o ônibus. Que diabo que é esse alguém esperando o ônibus essa hora? Eu perguntei como mineiro a mim mesmo. Temi por roubo? Sei lá. Se de repente for um bandido, um assaltante, um ladrão, infelizmente isso é coisa normal em estrada brasileira. Mas eu aproveitei para abrir a janela e rapidamente, enquanto o carro parava, eu abri um pouquinho a janela, porque apesar de frio, eu queria dar uma renovada naquele ar, né? Você precisa dar uma renovada. Então, quando o ônibus parou, eu fiz uma abertura pequenininha na janela. Não havia nenhum sinal de vida por perto, a não ser de animal, de inseto e do novo passageiro. Bem, o novo passageiro sim. Fechei a janela. Tá frio demais. E voltei a me concentrar no novo companheiro que entraria logo no corredor. Estranhei a demora. Começou a demorar. Olhei para a cabine e a figura esguia fazia gesto e conversava com o motorista e o auxiliar do motorista, que eu vou chamar aqui de cobrador. Para que vocês entendam, talvez nem fosse cobrador, porque ele não cobrou a passagem de ninguém, mas ele ficava lá na frente como motorista. Assim durou cerca de 1 minuto aproximadamente. A minha visão não era assim tão nítida, já falei que eu não ando enxergando tão bem. E outra coisa, estava escuro e as luzes do ônibus todas apagadas. Falo das luzes internas, apenas o farol aceso. Eu não podia definir nada mais que a altura e a óbvia magreza daquele cidadão. Sujeito magro, alto e magro, um magricela. Quando o cidadão entrou no corredor, eu senti um vento soprar, o que tirou a minha atenção e me fez olhar para a janela. Será que eu esqueci a janela aberta? E entrou esse vento frio? Não tinha esquecido, a janela estava fechada. O cidadão, o passageiro, o estranho, ele se sentou logo na primeira fila. Só que eu da última fila, apesar dele ter se sentado na primeira fila, de lá eu podia ainda avistar sua cabeça. E parte do pescoço, o pescoço dele era longo, ele era magro, ele era alto, e ele tinha a cabeça assim afilada e comprida, e o pescoço era longo. Inclusive, sabe aquele cidadão que senta e o pescoço fica fora do encosto do ônibus? Eu não estou exagerando, a cabeça dele era exatamente assim, o pescoço ficava fora do encosto do banco. Estranhamente, o ar dentro do ônibus ficou mais gelado. E eu não tinha nenhum casaco comigo. A primeira sensação me causou arrepios e eu percebi que os pelos de meus braços estavam eriçados. Eu suava como um cão pressentindo o perigo. Eu não tirei os olhos daquele novo passageiro que até ali nada de anormal tinha feito, a não ser, é claro, por sua própria fisionomia. Eu não vi assim com detalhe, mas não era um sujeito bonito. Uns 20 minutos após a entrada dele no ônibus,
Eu mantinha a vigilância. Eu notei os passageiros da primeira fileira. Eles começaram a conversar com ele. Começaram a conversar com o tal do passageiro novo. Na verdade, nem parecia uma conversa, e sim sussurros. Era isso que chegava no meu ouvido. Não dava para entender uma palavra. Não era uma conversa. No banco ao lado do novo passageiro ia uma mulher. Lembro-me do rosto dela, porque ela havia entrado no carro antes de mim. Era uma mulher bonita, essa sim, muito bonita. Ela era uma mulher dos olhos vivos e flamejantes. Pouco depois da conversa, o seu braço esquerdo caiu sobre a poltrona, como se estivesse mais pesado que o seu corpo. A mulher parecia desfalecida. Então eu vi o passageiro que havia entrado no ônibus, eu vi o estranho virar o rosto para o outro lado e voltar a sussurrar. Eu não entendia nada. Era um sussurro, um frio na minha espinha. Aliás, esse frio, ele percorreu todo o meu corpo. As coisas começaram a piorar quando eu percebi que o ônibus diminuiu a velocidade. E, de repente, o ônibus começou a sacolejar, a balançar. Aquele não era mais o caminho, não era mais a Fernão Dias. Eu conheço bem a estrada, não era mais o caminho. Eu busquei olhar pelo vidro do ônibus e eu não avistei nada mais do que sombras. O ônibus estava envolto pelo nada absoluto. E agora o ônibus trafegava por uma estrada não conhecida. Não, eu nunca vi. Esse caminho eu nunca vi, essa estrada eu nunca vi. Não estamos mais na Fernão Dias. Eu não pensava noutra coisa que não fosse um assalto. Eu pensei comigo, vai ver que o estranho que entrou deve estar mostrando uma arma pro motorista que eu não vejo daqui. E o motorista resolveu desviar a estrada. Ou quem sabe até o motorista esteja combinado com esse cidadão estranho. Estão nos levando para um lugar ermo e vão nos roubar. Foi o que eu pensei. Eu não sabia qual atitude tomar. Até mesmo porque eu ignorava se o estranho estava armado ou não. Não dava para eu ver de onde eu estava se ele tinha uma arma. E refletia quando percebi que o passageiro mais recente, o que tinha entrado na estrada, ele visitava poltrona por poltrona. Ele estava de pé, ele era alto. A cabeça dele bateria no teto do ônibus, tanto que ele colocava-se um corpo para baixo, ele curvava-se um corpo para que a cabeça não batesse lá no teto do ônibus. Na medida em que ele passava pelas poltronas, as pessoas que ocupavam o lugar, elas perdiam sentidos. Elas desmaiavam. Ah, meu Deus, ele está se aproximando de onde eu estou. Aliás, faltava pouco para aquele estranho chegar até mim. E à medida que avançava, eu percebia os seus traços finos e longilíneos. Como ele era magro, muito magro, o pescoço comprido, muito comprido. Eu não conseguia ver o rosto dele. A cabeça era longilínea também, era comprida também. O pescoço longilíneo, fino e longo o pescoço. A pele era clara, alva até, branca qual farinha a pele dele. Seus olhos foram sendo revelados pelas sombras e mostravam-se profundos e ardentes. Eu jamais vou esquecer aqueles olhos.
Aquilo me causava muito medo. Medo não, pavor. Um medo único, um pavor nunca antes sentido por mim. Estranhava não haver contato, tampouco troca entre ele e os demais passageiros que sequer reagiam. Apenas adormeciam. Na medida que ele passava pela poltrona, as pessoas caíam assim, com a cabeça. Adormeciam. O estranho, ele não falava uma única palavra. Ele apenas sussurrava. Eu não entendia nada. O sopro de sua voz gelava ainda mais o ambiente e, antevendo um confronto, me levantei. Eu me levantei, eu puxei a campainha do ônibus. Eu puxei com tudo a campainha do ônibus e preparei para descer. Eu segui em direção ao corredor. Só que o estranho passageiro, ele estava no meio do carro, no meio da condução. E quando ele percebeu meu ímpeto, que eu fiquei de pé, eu puxei a campainha, ele ficou sobressaltado. Pela primeira vez ele ficou sobressaltado. Ele fechou a passagem. Ele era magro e tão magro que dava para passar com ele no corredor, de tão fino que ele era. No entanto, ele fez questão de tapar a passagem. E aí ele proferiu, de maneira que não era mais sussurro, ele falou: ninguém desce desse ônibus. Só que a voz saiu assim. Saiu uma voz grossa e profunda. Ninguém desce desse ônibus. Meu Deus, não era só a voz que causava estranheza. Da boca daquele estranho saiu um hálito fétido que tomou conta de todo o ambiente fechado do ônibus. Aquilo causou enjoo, náusea, vontade de vomitar. A melhor coisa que pensei foi fugir para o fundo do ônibus, da condução. Ainda há tempo de ver com olhos vidrados e passivos tudo o que acontecia. Joguei o meu corpo contra a janela, sem me preocupar com aquilo que eu iria enfrentar. Os vidros se estilhaçaram e eu me projetei para o exterior, para fora do ônibus. Quando meu corpo tocou o solo, eu senti que os meus ossos se quebraram e uma dor aguda eu senti. Rolei alguns metros de barranco. As lanternas traseiras do ônibus eram a única luz que, ao pouco, foram sumindo em meio à madrugada. Eu respirei profundamente e, quando o sol raiou, eu me vi envolto a árvores e montanhas. Adormeci. Eu acordei, eu estava numa velha cabana e um senhor de idade avançada tratava os meus ferimentos. Eu contei para esse senhor a minha história e ele respondeu: eu imaginava isso, eu não tenho dúvida. Você escapou foi do passageiro fantasma. E até onde eu sei, você foi o único que conseguiu. Ele surge na sexta-feira sem lua. Ele embarca em ônibus e leva o ônibus direto para o inferno. É trato dele com o diabo. Ele tem um trato com o diabo, esse homem. Acho melhor rezarmos pelas almas que foram carregadas por ele. Quando aquele senhor terminou as suas palavras, eu senti um certo alívio e, ao mesmo tempo, culpa por não ter salvado ninguém. Porém, eu não resolvi pensar muito. Mesmo assim, ainda machucado, eu preferi seguir o caminho contrário daquela estrada, porque o destino daquela estrada não me atraía, e muito menos aquele velho me inspirou confiança. Eu fiquei desconfiado daquele senhor. Afinal de contas, ele estava na metade do caminho. Fiz o caminho contrário, de volta. E olhando para trás,
para ver se o velho me seguia. Foi quando os primeiros raios de sol adentraram pela janela do ônibus e eu acordei. Já estávamos chegando a São Paulo. O motorista já tinha aberto aquela parte, tem uma porta que fica entre passageiros e o motorista. Ele havia aberto aquela porta. Na verdade, quem abriu foi aquele auxiliar dele que vai na frente. Aquela porta estava aberta. E o motorista gritou: "Hora de acordar! Em poucos minutos estaremos no terminal rodoviário." Meu Deus! O que aconteceu? Será que eu sonhei? Será que tudo o que eu contei aqui para vocês foi um sonho que eu tive? Será que eu estava tão cansado assim? Será que eu estava tão cansado assim? Eu olhei em cada passageiro do ônibus. Aquela senhora? Sim. Cadê a mulher que entrou com os 3 filhos sem o marido? Não. Ela não está. Ela não está aqui. Não, apenas as outras pessoas. O passageiro estranho. Não, não tem passageiro estranho nenhum. O carro, conforme eu dissera, não estava cheio. Metade da ocupação. Talvez nem isso. Todas as pessoas que haviam embarcado estavam dentro do ônibus. O dia amanhecia. Aonde foi que eu estive? Eu quero fazer essa pergunta. Gente, foi tudo tão real. Minha avó, que fazia um pão de queijo delicioso. A gente não mente. Eu não minto, eu nunca menti. Então eu gostaria que alguém... Eu admiro demais esse canal. Gosto demais desse canal. Admiro todas as pessoas que participam, que opinam aqui nesse canal. De vez em quando tem lá uma opinião ou outra que eu discordo. Mas isso faz parte. No entanto, eu queria fazer uma pergunta para quem entende. Obviamente que eu não perguntei para ninguém ali dos passageiros. Apenas quando eu fui descer, eu parei para falar um pouquinho com o motorista e com o auxiliar do motorista. Eu falei assim: desculpe eu perguntar para o senhor parou mais ou menos assim no meio da estrada para pegar um passageiro? E descrevi: cidadão magro, alto, longilíneo, pescoço longo, a cabeça assim comprida. Ele ficou de pé e teve até que abaixar a cabeça para não bater no teto do ônibus. O motorista olhou para o auxiliar dele, o auxiliar olhou para o motorista. Eles quase que riram assim de mim. No entanto, como eu estava falando muito sério e assustado, eles se mantiveram também sérios. Não, senhor. Não, eu não peguei nenhum passageiro assim, não. Não é possível. O mineiro, ele não fala não é possível. O mineiro mesmo, ele fala, mas não é possível. Não é possível. Não é possível. Esse cara entrou dentro do ônibus. Eu lembro de todos os detalhes, tal qual narrado aqui, tal qual falado aqui. E a mulher? A mulher com os 3 filhos sem o marido? Também não, senhor. Não me lembro de ter parado para entrar uma senhora com 3 filhos e sem o marido. Não me lembro. Mas não é possível. Tá, desculpa perguntar assim pro senhor. Não é nada. Uma boa estada em São Paulo. Obrigado. Desci do ônibus, olhei,
Fui até a janela onde eu estava sentado, assim, fui bem na janela para ver se ela tinha algum trinco, algum quebrado, alguma coisa, porque eu estilhacei aquela janela para sair fora do ônibus. Não. Nada de errado com a janela, estava inteira, intacta. Então eu queria fazer uma pergunta para você que entende desse assunto, porque eu, mineiro, só entendo mesmo de pão de queijo, doce de leite, queijo mineiro. Entendo dessas coisas boas, da farinha d'água, mas dessas coisas espirituais, dessas coisas misteriosas, sobrenaturais, eu pouco entendo. Então a minha pergunta é direta e objetiva. Leve em conta tudo que eu falei, mas leve com seriedade. Creia em tudo que eu disse e pergunto-lhe onde eu estive naquela noite. Quem era o passageiro? E a mulher que entrou com os 3 filhos, sem o marido? Até hoje, tudo isso me encuca demais. Eu só gostaria de entender, mas por favor, leve a sério e tenta me responder, por favor. Digi